Bem, pessoal? Vocês estão bem? Bem ou mais ou menos? Bem. Se você estiver bem. Então eu estou bem. Se eu estou bem, você tem que estar bem também. Né? Fecha os olhos, vamos falar com Deus nessa noite, né? Se estava de manhã. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, exaltamos o teu nome, tu és maravilhoso, fala conosco segundo a sua bondade, segundo a sua misericórdia, toca no nosso coração, no nome poderoso de Jesus. Perdoa as nossas falhas como igreja, perdoa as nossas falhas como seres humanos, usa nossas vidas conforme o teu querer. Que através de nós flua a tua presença a todas as pessoas que realmente precisam de ti nesta noite. Nós clamamos a tua presença. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Nós temos 3 possibilidades na nossa vida. 3. Não existe a 4. Seguir em frente, parar ou voltar para trás. Vou repetir. Não existe outra opção. A 4ª opção, não existe. Seguir em frente, parar ou voltar para trás. É lógico, se eu for perguntar para você qual dessas 3 você vai querer fazer, você vai falar que é seguir em frente. Você não quer parar, nem olhar para trás. Sim. Né? Porque em sã consciência, conforme a nossa resposta, é lógico que você vai falar que você quer olhar para frente. Ninguém quer falar assim, eu quero olhar para trás, ou eu quero parar no tempo. Então, mas assim, você tem que pesar, a sua consciência tem que pesar a real situação que você vive hoje em dia. Qual é a sua perspectiva de vida? É isso aqui? Não é possível. A sua perspectiva de vida é só ficar dentro de uma instituição, passar o resto dos seus dias aqui? Pode ser aqui, pode ser em outro lugar? É isso que você quer para a sua vida. É isso que você espera para a sua vida. Você não precisa perder o amor à vida, perder o amor a tudo, e tanto faz como tanto fez. É passar o resto da vida desse jeito. Vai e volta, volta e vai e volta, volta e vai. Tá bom. É isso que vocês querem para a vida. É isso que vocês plantaram, é isso que vocês esperam. Não pode ser. Porque vocês são jovens. Não vou falar que vocês é bonito porque eu sou mais bonito. Mas vocês têm uma vida para frente ainda. 30 e poucos anos é jovem. Eu fiz 30. 90. Dobro de 30. Amém? Pastor. Então tem muito tempo, tem muita coisa para frente ainda. Tem muita coisa. Como diz o outro, tem muita lenha para queimar. Só que se nós ficar nesse marasmo de vida que a gente está vivendo, nós vai ficar parado no tempo, não tem como. Nós hoje é dia 10 de abril. O que nós fizemos desde quando começou o ano até agora? O que você fez desde que começou o ano até agora? Fala aí. A gente pegou bastante culto. Pegou o culto. Mas na onde? Aqui, Era para estar aqui? não é. Então, por quê? Chutou o cachorro, pisou no rato do galo. Chutou o cachorro. Chutou o cachorro. Entendeu? Aí chega aqui o Truca. 3, não 6. Não 6 não, eu quero 12. Pronto. Aí, presta atenção. Qual é a nossa perspectiva de vida? Parar, seguir em frente ou voltar para trás? Parece que a gente escolhe voltar para trás, eu nunca vi isso. Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 9. Evangelho de Lucas. Lucas não era discípulo de Jesus, tá? Está aqui na Bíblia, mas não era discípulo, ele era médico. Era um cara que simpatizou muito com Jesus. Olha o que diz aqui, ó. Acerca dos que seguem a Jesus. Acerca dos que são discípulos de Jesus.
Quando você segue uma pessoa, você é discípulo daquela pessoa. Então Jesus, ele vai falar algumas coisas aqui. Presta atenção. Vamos lá. Pastor, Lucas 9? 9, versículo 57. Olha lá, vamos ler. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhes disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Esse cara aqui, ele estava com segundas intenções. Ele não estava a fim de seguir Jesus. Porque, irmãos, seguir a Jesus não é bem bom. Não é uma maravilha de vida. É tudo cai do céu. Agora estou seguindo Jesus, agora vou ficar rico. O Evangelho, ele tem um preço a pagar, o preço da obediência. É uma luta constante entre carne e espírito. Esse camarada aqui, ele queria seguir Jesus pelos milagres que ele via. Quem sabe o pensamento dele era: vou ganhar alguma coisa com esse cara aí. Não era no sentido de... Por isso Jesus falou: olha, qual que Jesus falou para ele? As raposas têm cobiça, e as aves dos céus ninhos. Mas eu, o Filho do Homem, não tenho que encostar a cabeça. Você vai seguir por quê? Tem gente que vai na presença de Deus por causa de interesse. Deus não aceita nada por interesse. Ó, se o senhor quiser isso, eu faço isso. Esquece. Deus não vai fazer. Deus não barganha com ninguém, não troca nada. Ah, se o senhor quiser isso, eu vou fazer isso aqui. Não, para com isso aí. Ele não vai fazer. Então, esse camarada aqui, ele pensava que em seguir Jesus ele podia ganhar alguma coisa. Jesus falou: ó, eu não tenho nada. Não tenho que encostar a cabeça. Disse outro. E disse a outro. Aí Jesus falou para o outro: segue-me. Jesus falou para um. Esse aqui pediu, e Jesus agora vai falar para um: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa primeiro que eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe disse: deixa aos mortos enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. São três tipos de pessoas. Um que estava por interesse, o outro que estava preocupado com o pai e com a mãe, né? Preocupado com as circunstâncias. Mas a gente não pode ficar preocupado com as circunstâncias? Pode. Mas a gente tem só um pensamento, só um sentimento, só na cabeça. Ou você faz uma coisa por inteiro, ou você não pode fazer duas coisas pela metade. Não tem como você fazer duas coisas ao mesmo tempo. Você faz uma coisa, por exemplo, servir a Deus. Porque se nós servirmos a Deus de todo o nosso coração, Ele vai cuidar das coisas nossas. Faz para mim que eu vou fazer para você. É assim que Deus faz. Então, se você faz para Deus, esquece as outras coisas que Deus vai fazer tudo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Foi ele que falou. Então, o primeiro estava com interesse, o segundo falou: eu vou, mas deixa eu primeiro enterrar meu pai. Ele sabia quando o pai dele ia morrer? Quem sabia? O pai dele não estava morto lá, ele ia chegar lá, enterrar o pai dele e ia voltar. Não, o pai dele estava vivo, estava normal. Quanto tempo ia demorar para acontecer isso? O reino de Deus, a necessidade é urgente de ser pregada a palavra, de nós mostrarmos com a nossa vida que Deus pode fazer alguma coisa para a gente. Ao terceiro, ó, olha só. Disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é digno do reino de Deus. Eu até vou, mas deixa eu primeiro lá me despedir da minha família. Você acha que esse cara ia voltar? Fala para mim. Que alguém ia grudar no pé dele: ah, não vai não. É que nem a gente vê, né? Pessoa que sai por aí. Não, aqui não, só lá na África. A pessoa sai de ressocialização e não volta. Uma grande parte não volta. Entendeu? A grande parte não volta. Por isso que muitas vezes a família fala: deixa direto, fica direto. Porque se for na ressocialização, quase cabeça de um, cabeça de outro, não vai voltar. Deixa primeiro eu lá despedir da minha família que está lá em casa.
Jesus falou, ninguém que coloca a mão no arado e olha para trás é digno do reino de Deus. Agora, o que é o reino de Deus? O reino de Deus não é o céu. Tem gente que pensa que o reino de Deus é o céu. O reino de Deus é paz, alegria e justiça. Quem olha para trás não vai ter paz, não vai ter alegria e não vai ser justo. Só isso. Aí a gente começa a pensar que Deus não é com nós. Não é, é porque nós colocamos no arado, nós sabemos o que Deus quer da gente, sabemos o que Deus tem para a gente, mas nós olhamos para trás. Nós dá 50 passos para frente, 297 para trás. Não vai. Quantas vezes você falou que era a última? E quantas vezes deu errado a última? Está entendendo? Aí não adianta a gente requerer de Deus uma coisa que a gente não tem direito, nós não plantou para poder receber de Deus isso. Por isso que você pede, mas você volta para trás, não vai adiantar nada. Tem uma passagem aqui no Evangelho de Lucas. Jesus, ele vai... A Bíblia fala de 150 e poucas mulheres. Se não for menos. Mas Jesus, ele citou uma. Jesus, ele citou uma mulher aqui. Deixa eu ver se eu acho. Vamos ler. Vamos ler o capítulo 17, para que nós possamos entender aonde eu quero chegar. Disse aos discípulos, capítulo Lucas 17, é possível que não venham escândalos, mas ai daqueles por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem no pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequenos. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende, e se ele se arrepender, perdoa. E se ele pecar contra ti 7 vezes no dia, 7 vezes no dia vier contigo arrependido, perdoa. Disse então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. Disse Jesus, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. E qual de vós terá um servo a lavrar ou apacentar o gado, a quem, voltando ele do campo, diga, chegas e assenta-te à mesa? Ninguém vai falar isso para o servo. Né? E não lhe diga antes, prepara-me uma ceia, e cinge, e serve, até que tenham comido e bebido, e depois você prepara para você. Porventura, dá graças ao teu servo, porque fez o que lhe foi mandado, creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos tenho mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Isso, eu já orei, já virei tirolesa, já mudei na parede, agora Deus tem que me abençoar. Deus tem que me abençoar, não é assim não. Faz uma colocação. Mas se você já faz o que é colocado para você fazer, você já não está sendo útil. Sim, mas no reino de Deus não é só isso. Tem muita coisa no reino de Deus. Não só o trabalho. Aí Jesus cura um leproso. Aí ele fala sobre a vida súbita do reino de Deus. Né? Fala aqui no capítulo 17. E aí diz assim, ó. Fala sobre a vida do reino, né? Do reino dos céus. E como aconteceu nos dias de Ló, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, se davam no casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de manifestar. Naquele dia
quem estiver no telhado, naquele dia, quem estiver no telhado, tendo seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. E da mesma sorte, os que estiverem no campo, não volte para trás. Não volta para trás. A gente não tem tempo de voltar para trás mais. Desculpa te falar isso aí. Talvez você está com o pensamento de chupar o cachorro, precisamos madrugar, não dá mais tempo. Olha aqui. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que a perder, salvá-la-á. Então Jesus fala assim, não vai dar tempo mais de olhar para trás. É duro a gente falar isso, eu já falei isso diversas vezes, algumas instituições, e eu vou falar aqui de novo. Vou falar aqui hoje. Hoje é dia 10 de abril. Tem pessoas que se voltar para trás não vai dar tempo mais. Aqui, falando de nós, não estou falando da África, não. De nós aqui. Se você voltar para trás, não vai dar tempo de recuperar mais. Ele disse que a mulher de Ló, porque ela olhou para trás, ela virou uma estátua de sal. Deus tirou Ló lá de Sodoma e Gomorra, porque o bonitão, ele viu a campina, que a campina era bonita, ele escolheu lá. Né? Onde ele pensou que não, tinha escolhido Sodoma e Gomorra. Deus mandou os anjos dele tirar ele de lá, ele tirou. Quando a mulher de Ló estava caminhando uma certa distância, quem sabe ela olhou com pena, com saudade, com vontade de voltar para trás. E a Bíblia diz que quando ela parou, que ela olhou para trás, ela virou uma estátua de sal. Não era para ninguém mais, pô. Não era para ninguém mais, mas aí. Bora para frente. Ela olhou para trás. Sem olhar para trás. Porque se você olhar para trás, você vai sentir saudade de alguma coisa. Deixa eu falar um negócio para vocês hoje que aconteceu desde ontem, né? Eu sou locutor de rádio, para misericórdia de Deus. Né? E toda vez que eu ia para a rádio, eu chegava na rádio, eu saía de casa às 3 horas da manhã e entrava às 4. Então, eu com meu pai, a gente tinha um combinado. Quando eu chegava na rádio, eu tinha que tocar uma música lá. Ele sabia que eu estava lá dentro da rádio. Porque a rádio ficava 24 horas ligada. Então eu tinha que chegar, tirar a programação que estava pelo computador e eu entrar ao vivo, 4 horas da manhã. Então, se por acaso acontecesse alguma coisa comigo, eu nem sabia que eu tinha chegado ou não. Então o sinal era uma canção que tocava. Eu colocava a canção, quando eu entrava no ar, depois da canção eu já entrava e meu pai sabia que eu estava lá. Entendeu? Então enquanto eu não tocava aquela canção, eu não ficava em paz. Não ficava preocupado. E eu senti saudade dele, cara. Ontem eu estava pesquisando, eu vou ver se eu acho aquela música lá. Eu peguei e pesquisei lá. Na hora aquela música eu lembrei do que a gente combinava. Olha, sabe quantos anos eu voltei para trás? 30 anos. Tinha 27 na época. 30 anos que eu voltei para trás. Foi como se tivesse um filme passado na minha cabeça. Eu voltei lá atrás. Aí você não pensa só quando você tocava a música. Você pensa em outras coisas que aconteciam na época. Aí vem a nostalgia, vem a saudade. Até um certo ponto é bom. Por isso que a gente não suporta, a gente não gosta, a gente não admite falar sobre atividades. Sobre atividades. Por quê? Vai fazer você lembrar. Se não faz você lembrar, você está falando com aqui. O cara está ouvindo aqui, ele vai lembrar, pô, eu lembro que eu estou cachorro, dentro do rato gato, dentro da foi aquela lá, foi aquela outra. Eu ia no bar de Tião Moreno, lá, Tião Moreno não, Tião Lozano, ia no bar lá, nossa, ficar sentado lá. Por isso que a ativa não vai fazer bem para você que está falando e não vai fazer bem para quem está ouvindo. Por isso que a gente tem que evitar esse negócio. Andar para trás. Andar para trás. E o certo é mesmo andar para frente? Para frente, vai ficar para lá? Eu voltei 30 anos para trás ontem hoje. Senti saudade do meu pai.
Então, quando você fala de ativa, quando você fala de alguma coisa que aconteceu lá atrás, você lembra como se fosse hoje, você está voltando para trás. Você sofre 2 vezes. Você não sofre mais. Então, a mulher de Ló, ela olhou para trás porque ela gostava do lugar. Por mais que era um lugar ruim, era Sodoma e Gomorra, havia muita prostituição. Pra você ter uma ideia, as pessoas que lá da cidade, eles queriam ter relação com os anjos que foram tirar Ló de lá. O Ló falou, eu dou minhas filhas para vocês. Minhas filhas são virgens, eu dou elas, não cabe não. Os anjos, os caras não, nós queremos os que estão aqui hoje. Quero os anjos que foi tirar Ló de lá. Só que, ao sair, ela olhou para trás, com certeza sentiu saudade, né? Nostalgia bateu na mente dela. E ela então parou e virou uma estátua só. Por isso que eu falo, comecei falando, vou terminar falando. 3 circunstâncias na nossa vida a gente tem: seguir em frente, parar ou voltar para trás. Sabendo que voltar para trás, atiçar a nostalgia e você começar a lembrar tudo o que aconteceu para trás lá. Havia um ditado, deixa eu ver quem que lembra aqui, acho que o Libão lembra, que alguém dizia assim, águas passadas não movem moinho. Já ouvi isso aí também. Ouviu? Não ouvi, você que era só Libão. Águas passadas não movem moinho. E a água que passou aqui hoje no Corvo ou no rio, ela nunca vai voltar mais para cá, ela vai embora. E por que a gente tem que ficar preso? Por que a gente tem que olhar para trás? Por que a gente tem que voltar para a nostalgia e sentir saudade de algumas coisas que não fez bem para a gente lá atrás? Tem gente que é preso em relacionamento passado. Depois que derramou leite, irmão, vai catar como? Tem gente que é preso nisso daí. Tem gente que é preso em circunstâncias mágoas. Lá no passado, lá atrás. Por que a gente vai ficar pensando no que as pessoas já aprontaram para a gente, sendo que a gente pode olhar para frente? O que a Bíblia falou aqui para a gente perdoar? Porque a gente não está fazendo mal para os outros, está fazendo mal para você mesmo. E você não pode viver dessa maneira, não pode viver parado, no tempo parado. Você tem que olhar para frente, você tem que buscar coisas novas, perspectivas diferentes, novas. Olhar para frente, não olhar para trás e nem parar. Também o Libão falou para mim que existia um ditado que dizia assim, o Libão falou, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Eu já ouvi. Já ouviu? Libão, você falou para os meninos, Libão? Não dá. Tá vendo? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Vai comer. Se você ficar parado, o bicho, ó, dá uma bocada, não sei se uma bocada só. O bicho pegou a galinha. Hã? O bicho pegou a galinha. Onde? É aqui a galinha gritando. É mesmo? Gente. A galinha. É mesmo? Tinha uma galinha que está no perto? Tava ali, só algum bicho pegou, né? Com certeza a galinha parou. Parou. Ela parou, o bicho, a raposa. Raposa. Sabe porque a raposa come galinha. É cachorrinho, jacaré. É. Parou, se ela estivesse correndo, andando normal, não tinha tempo. Pastor, Ela agora dormiu. pastor, não é só a raposa que come galinha, o galo também come. Amém? O Libão está solto. Então olha aqui, presta atenção, a gente não pode olhar para trás em hipótese alguma. Não pode ter nostalgia do que passou. O que passou não volta mais. Ontem não volta nunca mais. Ontem é para frente a gente tem que olhar. Agora, se a gente querer algo diferente, se a nossa perspectiva for uma perspectiva boa, aí sim. Agora, se nós não está nem aí, se nós não está nem aí com aquilo que a gente está vivendo,
Se nós pensamos assim, não tem um gato para puxar pro rabo lá fora, por que eu vou preocupar com o quê? Eu já disse e vou repetir, essa geração nossa aqui, né, é uma geração que não se preocupa com nada, perdeu o amor à vida, perdeu a consciência do que é certo e é errado. Essa geração nossa. E vai ficar pior. Vai ficar pior, infelizmente. Só que a gente tem que andar na contramão dessa situação. Já está pior, não vai Está ficar pior. Cada vez pior. Só que a gente tem que ser o diferente dessa situação, tem que andar diferente. Sabe por que eu falo isso? Porque o inferno existe, gente. Não é possível, né? Eu não sei quantos anos você tem, mas eu tenho 30, fiz esses dias. Certo? Eu não quero voltar para trás. Passar tudo o que eu passei na minha vida, voltar para trás, tá doido? Eu não sei o que você passou na sua vida até hoje. Desde que você era criança pequena em Barbacena até hoje. O que você passou? Você quer passar tudo de novo? Aí não, aí você tem que... Né? É possível. A vida, ela nos ensina. Todos os dias, a vida vai ensinar algo para a gente diferente. Você com esses anos que você tem aí, você aprendeu o quê? Se você pudesse fazer um relatório do que você aprendeu na sua vida, desde quando você nasceu, por gente até hoje, o que você aprendeu? Você acha que você aprendeu mais coisas boas, aprendeu mais ou menos, ou mais coisa ruim? Se nós aprendemos coisa boa, a gente tem que praticar as coisas boas. Não aprendemos coisa boa. Não tem como nós aprender coisa boa e praticar coisa ruim. O próprio Jesus falou que uma árvore não sai fruto bom. A árvore ruim não nasce fruto bom. Então, alguma coisa está acontecendo que a gente precisa mudar. E quem tem que mudar não é Deus que tem que mudar, é você que tem que mudar. Você tem que tomar uma atitude e querer mudar a situação, fazer a situação diferente. Só que não dá para continuar do mesmo jeito. Gente, 4º mês do ano e nós não fizemos nada. 4º mês do ano e a gente continua do mesmo jeito do ano passado, não mudou nada. Se você pegar a situação do ano passado e a situação desse ano aqui, o que mudou? Nada. Nada. Só que a gente vai nessa situação até quando? Até quando que a gente vai? Até quando que nós vamos suportar essa situação aí? Você pode pensar, não, eu estou de boa, estou tranquilão. É nóis. Tá vendo que você perdeu o interesse em conquistar? Conquista. Irmãos, presta atenção, se vocês colocar na cabeça que você vai conquistar as coisas que você perdeu, você vai conseguir. Você estava conversando com um cara, ele foi internado 7 vezes. Eu vi ele, parecia um sapo gordo. Falei, tá pega. Falei, você estava internado? Que eu não tenho mais. Porque normalmente a pessoa quando sai gordão. Falou, faz 2 anos e meio que eu não coloquei mais nada na minha boca, nem álcool, nem droga, nem nada. Eu falei, como que você conseguiu? Você ficou internado? Ele falou, não, eu tomei uma atitude mesmo, falei que nunca mais eu ia fazer aquilo, nunca mais eu fiz. Opinião, tem opinião. Porque fala para mim, se você pudesse analisar, né? Qual o proveito que tem tudo isso? Chutar o cachorro. O que está trazendo para você de benfeitoria? Porque, pelo menos, não sei se é aqui, falar isso aqui, mas lá na África, quando o pessoal usa, ele fica meio cismado que alguém vai chegar para buscar ele. Lá na África, aqui não. Vai chegar o sandeiro. Vai chegar? Não pode ver o carro do Vai pastor. chegar o sandeiro prata. Vai chegar alguém. Ou sandeiro, ou... Como é que chama? O City. City. O Jetta. Jetta. Tem ambulância também, né? Tem ambulância. Aí vai chegar alguém. Então, lá na África, aqui não, mas lá na África, quando a pessoa usa, ela fica meio assim, ó. Não aconteceu alguma coisa. Então, por que a gente vai voltar para trás? Gente? Por
que nós vamos olhar para trás? Por que a gente não vai querer uma mudança? Por que a gente vai querer algo melhor para a gente? Sendo que você tem direito de ter algo melhor. Você tem direito de ter algo melhor. Se é um cara que tem um coração bom, desculpa, mas o Satanás está fazendo você de bobão. Está que nem o Sansão que eu falei outro dia lá. Está fazendo você de gato e sapato. Está dando risada na sua cara. E você está achando que está legal, que está por cima da carne seca. Não está, não. Né? Tomar atitude. Peraí, cara, eu estou com 30 e poucos anos, não sei quantos anos você tem. Tem uma vida para frente ainda, de 40 e poucos. Não importa quantos anos você tem. Mas assim, pensar para frente, pensar positivo. Você pode conseguir as coisas melhores. E se esforçar também. E se esforçar. Tem que fazer o que tem que fazer, ué. Se esforçar para melhorar. Se esforçar para melhorar. Senão, Ó, eu tenho que tomar água todo dia, que senão, né, um exemplo, tem que tomar água todo dia. Ah, não vou tomar água, não estou com sede. Eu tenho que tomar água todo dia. Né? Eu tenho que tomar. Se eu não tomar água todo dia, vai dar um problema. Então, eu estou falando um exemplo. Eu não tenho que tomar água todo dia, estou dando um exemplo para vocês aí. Então, você tem lá que tomar a medicação. Por que você não toma? Você tem que participar, o que tem que fazer lá? Procurar um grupo, procurar se esforçar. Por que você não vai? Região de escolha. Você tem que fazer alguma coisa, irmão. Senão você vai ficar nessa vida até quando? É contínua, a situação é contínua. Se você parar, você está no sal, você está na roça. Vai virar estado de sal, o bicho vai te comer. Ah, eu quero que o bicho me coma. Aí não, aí não. Aí não dá certo. Aí lascou. aí não. Aí foi Entregar paçoca não pode. Neco. Vai passando o pico aí, ó. Então presta atenção. Fazer as coisas diferentes a partir de então. Né? Se esforçar, que nem o Paulo falou, se esforçar. Tem dia que você não vai querer ir. Vou contar a história aqui para vocês. Olha só o que aconteceu com Davi. A guerra estava lá, os caras guerreando, se matando. Davi acordou e falou assim: hoje eu não vou não. Hoje eu não estou legal, vou ficar aqui. Ficou lá no terraço do palácio. É do palácio. Do palhaço? Não é do palácio. Não é do palhaço, é do palácio. Ele ficou lá, só caçando pipa lá, tomando ar. Oh, beleza. Ó, roupão, olhando para lá para cá. De repente ele olha lá para baixo, nossa, lá, né, uma distância não muito longe, ele vê uma mulher tomando banho. E a gente toma banho como? Ué. Aí Davi falou: uia! Que legal! De quem que é aquela mulher? Ah, é do fulano. Traz ela aqui para mim. Levou a mulher para o Davi. O Davi deitou com ela. Na primeira situação que o Davi deitou com ela, a mulher já ficou grávida. E aí? Por causa de quê? Que estava tendo a guerra e ele não foi, ficou caçando pipa. Aí ficou ruim pro lado da vida. Ficou ruim, o que Davi teve que fazer? Teve que colocar o marido dela. O cara era fiel ao rei. Muito fiel. Davi falava para ele assim: ó, vai lá para sua casa, dormir com essa mulher. Vai lá. E ele falou: não, daqui eu não saio. Ele era guarda do rei. Ele participava lá, né, cuidava do palácio, ficava lá embaixo. Ele era guarda fiel. Davi falava: vai lá dormir com essa mulher, rapaz. Ele: não quero, vou ficar aqui. Rapaz, vai lá dormir com a sua mulher. Ele: não, eu quero ficar aqui. O que eu vou fazer com esse cara? Davi chamou o capitão da guarda e falou: foi lá na frente, tá? Quando tiver a batalha, foi na frente, na batalha na frente lá, né? Colocou o cara na frente, o cara morreu. Aí Davi ficou com a mulher. Cara, virou um sururu, um balai de gato a vida do Davi por causa disso aí. A mesma coisa a gente. Você tem que fazer o que tem que fazer, faz, cara. Porque vai virar um sururu, um balai de gato. Ainda bem que está no lugar bom, porque pode pegar um lugar ruim. Né? Como existe lugares bons, existem lugares ruins. Você que tem uma experiência sabe que é lugar ruim. Esse dia eu estava falando
com um amigo com o nosso um camarada lá em cima que estava num lugar, eu falei assim, e aí, o que você achou daquele lugar lá onde você estava? Falei, misericórdia, aqui, 1000 vezes melhor. Tinha que acordar de manhã, cortar capim, sereno caindo, você vai cortando capim, mano. Você cavava um buraco dessa altura aqui, jogava folha, terra, outro dia se cavava de novo. É que legal. Então assim, o que você quer de melhor para você? Você pode conseguir. Desde que você tenha opinião. Desde que você comece a raciocinar. Cara, eu só perdi até agora. Só me lasquei. Se você pudesse colocar na ponta do lápis tudo que você gastou com você mesmo numa situação dessa, você tava com um carro bom da hora aí. Não tá? Dois. Apartamento. Um apartamentinho. Apartamentinho da hora. Televisão de 95 polegadas. Assistir lá o jogo do Corinthians. Televisão quebrou. Quebrou? Quebrou a TV aí. São Paulo, né? Tá vendo? Ah não, aí. Começo do mês do ano, quarto mês do ano, você caçando pipa aí, olhando pro céu, achando que tá tudo certo. Então não tá. Então não olha para trás, não para. Você já deu um início em uma situação, olha para frente. Olha para frente, segue em frente, olha para frente. Olha para o horizonte, lá na frente, lá Deus tem algo melhor para te oferecer. Mas Ele não vai te oferecer enquanto você for um menino. O pensamento não é firme. Quando nós era criança pequena para você, o pai deu uma piruinha para nós, piruinha de plástico. Já ganhou? Piruinha de plástico? O pai deu uma para mim do meu irmão, era azul. Cor do seu chinelo, era azul. O que nós fizemos? Vamos colocar um farolzinho na perua. Fogão de lenha. Nossa casa era fogão de lenha. Pegamos uma brasa lá do fogão de lenha, igual aquele fogão lá. Pegamos uma brasa lá para colocar na peruinha de plástico. Derreteu tudo. Porque não era menino. O pai deu um brinquedo para nós não soube brincar com o brinquedo. Acabou, perdeu, derreteu tudo. Brincar da hora primeiro. Tem uma coisa de Deus. Deus vai dar uma coisa boa para você, do jeito que você está. Você está bem para receber o que Deus tem? Fala a verdade. Pensa bem. Você está preparado para receber o que Deus tem para te dar? Você está preparado para fazer o que Deus tem para fazer na sua vida? Ou você acha que é só isso aí? É? Então tem que mudar. Tem que mudar. Muita coisa. Se a gente acha que é possível, a primeira coisa que tem que fazer é mudar o pensamento, mudar a forma de pensar, agir. Tem que mudar. Porque Deus ele não age duas vezes. Em duas circunstâncias diferentes. Ele age várias vezes, mas assim, eu falo que eu mudo aqui, daqui a pouco eu não mudo, aí continuo do mesmo jeito. Não tem como. Ele mudou, velho. Ele mudou. Uma hora quer, outra hora não quer. Nem menino, tô falando menina assim. E se você dá um negócio para ele aqui, um menino aqui, ó. Se dá um negócio para ele, daqui a 5 minutos ele pede de volta. Entendeu? Tem duplo ânimo. É que nem a gente. Quantas vezes falando, não, agora vai dar certo, agora é assim, agora é assado, a situação é essa, agora vai dar. É agora. Né? Daqui a pouco, chuta o cachorro, o papagaio está assim, ó. Pisa no rabo do gato. Eu pisei no negão. Ele deu um grito. Nossa. O Clever nunca trouxe. Quer ficou bravo. Tá vendo o rabo da princesa para ver? A princesa Tá vai bom. pra dentro. Então olhar para frente, não para trás, e nem parar. Sai fora de parar. Se parar, o bicho vai te comer. Entendeu? Por mais que você fale, eu quero, mas não é bom. Mas você fala, não, eu quero que o bicho me coma. Para isso aí. Você tem que olhar para frente. Olhar para frente e querer coisas novas para a sua vida. Querer coisas novas para a sua vida. Você pensa que está fácil lá fora? Está pior do que quando você chegou aqui. E vai ficar pior ainda. Estava vendo
um vídeo que o pessoal fez. Os caras chegou para assaltar um pessoal. A hora que o pessoal pegou a Bíblia, o cara foi embora. A situação está tão feia lá embora, porque os caras conhecem quem vai fazer, quem tem que não vai. O cara mostrou a Bíblia, tchau, foi embora. Está postando direto aí. Então, o que Deus tem para você, você sabe? O que Deus quer de você, você sabe? Não sabe porque está gastando pipa. Deus já falou um monte de vezes o que Ele quer. Seguia. Deixar mudar o seu coração, o que tem que mudar. Arrancar essa tristeza que você tem no coração, essa mágoa. Tem muita mágoa aí. Muita mágoa. Tem gente que tem mágoa desde quando era criança pequena. Tem gente que tem decepção desde quando era criança pequena. Tem gente que carrega um monte de coisa que não vai te fazer bem nenhum. Vai estar fazendo mal para você, cara. Aí, de vez em quando, você pega e olha para trás. Para. Jesus falou, olha aqui, não seja como a mulher de Ló. Olha aqui. Para não ser como a mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos. Ele olhou para trás, parou, virou uma estátua de sal. Se você olhar para trás, parar, você vai virar uma estátua. Aí pronto. Estátua anda? Estátua é estátua, né? Fala. Fala. Estátua pensa? Vai De lá. jeito nenhum. Vocês já não querem, vocês não lembram disso. É só o bom. A gente vem lá na escola, a gente ir para a escola, a gente fala, estátua! Eu lembro sim. Você lembra? Não, você. Bom. Você também falou com os meninos aqui? Não tem como. Eu conto para todo mundo. Eu brincava de estátua. Que bom, hein? Eles vão Estátua! gostar- Eles vão gostar de brincar de corrida. Corrida. Amém? Então, Deus tem algo bom para cada um de nós. Só que a gente não pode parar e nem voltar para trás. Tem que pegar a primeira opção, que é olhar para frente. Certa vez Deus foi falar com o povo, só que Moisés ia, era o interlocutor. Aí Deus falava assim para Moisés, olha, Moisés, fala para esse povo que eu vou colocar duas possibilidades para eles. Primeira vez, vou colocar o bem e o mal. Moisés, fala para eles escolherem o bem. Que Deus sabia que tinha alguns matusquerra lá que escolheu o mal. Depois Deus falou de novo, Moisés, fala para esse povo que eu vou colocar duas situações, a vida e a morte. Deus falou, Moisés, fala para esse povo aí de escolher a vida, porque Deus sabia que alguns escolhiam a morte. Barrabás, Jesus. Ah, solta Barrabás. Escolheu errado. As nossas escolhas. Hã? Solta o assassino lá. Solta. Ainda bem que. Né? Ainda bem não. Esse Jesus não passou para salvar nós, senão nós estava lascado. Vai fazer alguma coisa pro povo, roubava o povo pelo menos, Roubava um pouco pelo menos. e achava que Jesus não valia a pena, que Jesus É. chorando. Amém? Então Deus tem algo bom, só que depende de nós. Se você achar que está tudo legal, amém. Glória a Deus por isso. Só se você quer uma mudança, tem que tomar atitude agora. Não é amanhã, não. É hoje. Entregar seu coração para Ele, entregar a vida, sabe? Pedir para Ele para a minha vida, mundo que tem que mudar, mundo que tem que arrancar, sabe? Jesus falou assim, vinde a mim todos que estáis cansados, todos vós que estáis cansados, o primeiro é possível, e tudo que você passou, você não cansou ainda. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Ele olhou para trás, parou, virou uma estátua de sal. Se eu cair, se eu sair, eu vou chutar o cachorro, pisar no rabo do gato, tombar o carrinho de pipoca. Pra quê? Você passar o resto do ano aqui, novo. Chega trocando, 6. Então,
Deus quer abençoar, Deus quer mudar a sua vida, mudar a sua história. Mas isso só é possível se você quiser. Que nem o Paulo disse, se você se esforçar, não fique desmotivado. Tem situações que a gente passa que deixa a gente desmotivado mesmo. Nem todo dia é todo dia. Que nem o Cripa falou, hoje estava cedo, estava sol quente. Hoje à tarde estava chovendo. Né? Até brinquei com ele. O que você falou, Cripa? Não, o sol estava quente, agora há pouco, agora está chovendo. O interessante é que choveu só aqui, para lá não estava chovendo não, né? Que negócio é esse? Eu saí de carro, para lá estava seco, não choveu. Estava no Poço Cacareco, não choveu. Só choveu aqui nessa região nossa. E para lá estava só o quente que o Cripa falou que estava aqui, estava mesmo. Andou vendo que passou. É. Então por que nós vamos querer viver uma situação que não vai resolver? Não vai resolver se você ficar pensando no passado, se você voltar para trás. Não vai resolver nada. Feche seus olhos, por favor. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos esses homens e te pedimos, o Senhor venha falar no coração de cada um deles, trazendo paz. Fala, Senhor, no coração de cada um. Senhor, que eles possam ser tocados pelo Teu Espírito, que eles tenham uma vida transformada segundo o Seu querer. Não importa o que eles passaram, importa o que chegaram até aqui e daqui para frente, qual é a atitude que eles vão tomar. Deus coloca no coração deles, seguir em frente e seguir em frente. Eles não têm outra escolha, a não ser seguir em frente. Eles não podem parar, eles não podem olhar para trás, mas que eles sigam para frente, porque eles são pessoas que são capazes de vencer. São capazes. Pai nosso que estais no céu, bem forte. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém.